Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, do 8º ano, e agora a gente vai ver sobre o que vai ser a nossa aula. A nossa aula 35 de Matemática, o título é Fazendo Média, e o objeto de conhecimento é média aritmética. Então, vamos ver o que a gente precisa para a gente poder calcular a média aritmética. Vejam só o que a professora está dizendo sobre média aritmética. A média da idade dos alunos do 8º ano é de 13 anos. Mas isso significa que a idade da maioria deve ser igual a 13 anos? Não necessariamente. Quando a gente vai calcular a média, ela pode sim ser o valor de uma das idades, mas ela também pode não ser. Para a gente aprender, vamos primeiro ver um vídeo. Muito bem, alunos. Qual a idade de vocês? 12 anos. 12 anos. 13 anos. 13 anos. 13 anos. 13 anos. 15 anos. Agora que a gente tem os valores das idades dos alunos, a gente vai somar essas idades. Então, a gente pega o 12, soma com 12, mais 13, mais 13, mais 13 e mais 15 e divide pela quantidade de alunos, que são 7 alunos. O resultado dessa soma é igual a 91, que a gente divide por 7, e vai ser exatamente igual a 13. Então vejam que a média, ela realmente representa, neste caso, a idade da maioria dos alunos. Mas essa média poderia não dar 13, aí não teria problema nenhum. Por exemplo, se a média desse 13,5, a gente iria saber que a idade aproximada de todos os alunos da turma do 8º ano seria de 13 anos e meio. Nesse caso aqui, a gente tem alunos que têm exatamente 13 anos de idade, que têm mais ou que têm menos. Mas como a maioria tem 13, a gente tem a média bem próximo do 13 também. A média aritmética de uma quantidade é obtida quando adicionamos, ou seja, quando somamos os valores e dividimos pela quantidade de valores que utilizamos, que é o que a gente fez para calcular a média da idade dos alunos. A gente somou todas as idades e dividiu pela quantidade de alunos para a gente poder obter a média. Vamos agora calcular a média aritmética das notas de um aluno do 8º ano obtidas ao longo de um ano. Então, na primeira ele tirou 6, na segunda ele tirou 5,5, na terceira tirou 8 e na quarta tirou 9,5. Aí, como são 4, a gente divide por essa quantidade. Somando esses valores, a gente tem 29 dividido por 4, que é igual a 7,25. Então, vejam, para calcular a média das notas desse aluno, a gente pega o valor de cada uma, 6 mais 5,5 mais 8 mais 9,5, somando tudo isso, nós temos 29, e dividimos pela quantidade de notas dele, que são 4. E aí a gente obtém a média, que é igual a 7,25. Vejam que 7,25 não é nenhuma das notas que ele tirou, é a nota média de todas as 4 notas desse aluno ao longo do ano dele em matemática no 8º ano. Então vejam que não necessariamente o valor da média ele precisa ser o valor de uma das notas, como aconteceu no cálculo da idade dos alunos. Vamos ver agora o que é a amplitude. Primeiro, vamos observar a média nos seguintes conjuntos de dados. Então, vamos ver a média de um conjunto. A gente passa primeiro o traço de fração para poder calcular essa média e a gente põe os valores.
5,5 mais 6 mais 8 mais 9,5 e divide por 4. A soma vai ser 29, que dividido por 4 é igual a 7,25. Temos aí a média desse conjunto. Agora vamos ver a média de um outro conjunto, onde a gente soma 1 com 3, com 11, com 14 e divide por 4. E a gente obtém 29 dividido por 4, que também vai ser igual a 7,25. E agora, o que significa isso? Vejam que nós temos dois conjuntos bem diferentes. Mas o que acontece? Quando a gente soma todos os valores e divide pela quantidade por 4, quando a gente calcula essa média, ela vai ser igual. Então, tem como a gente comparar esses dois conjuntos? Tem, mas não observando a sua média. Aí a gente vai entrar com a questão da amplitude. O que a gente pode observar aí desses conjuntos também? Vejam que os valores do primeiro conjunto, eles estão bem mais próximos da média, estão bem mais próximos do 7,25. Já o segundo conjunto, os valores, olha só, temos os valores 1 e 3, são os valores menores, eles estão bem longe do 7,25. E também os maiores valores, que são 11 e 14, também já estão um pouco mais longe do que o 7,25. Então, para poder calcular a amplitude, vamos novamente observar que a gente tem um conjunto em que a média é 7,25, mas os valores estão próximos dessa média, e temos um conjunto que a média também é 7,25, mas os valores estão muito longe do valor dessa média. Então, a partir daí, a gente pode conseguir observar qual é a sua amplitude. Então, para poder calcular a amplitude, vamos observar novamente as duas médias aqui. No primeiro conjunto, os valores são 5,5, 6, 8 e 9,5, onde a gente obteve a média igual a 7,25. Vejam que o menor valor é 5,5. Ele está próximo do 7,25? Está um pouco. E o maior valor é o 9,5, que também podemos dizer que ele está um pouco próximo do 7,25. Por quê? Porque a gente tem aqueles dois valores intermediários ali, ó, o 6 e o 8, que já estão mais próximos ainda do 7,25. Então, a gente consegue dizer que o 7,25 é a média desses quatro valores. Agora, no outro conjunto, vejam que o menor valor é o 1, que está bem longe do 7,25 comparado com o 5,5, não é verdade? E também o maior valor do segundo conjunto, que é o 14, ele está bem longe do 7,25. E ele também está bem longe do maior valor do primeiro conjunto, ele está bem longe ali do 9,5. Então, o que a gente pode dizer em relação a esses dois conjuntos? Como os dois têm a mesma média e a gente não pode diferenciar esses dois conjuntos, levando em consideração a média de cada um deles, que é igual, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para os valores individuais. E o que a gente consegue observar? Como no segundo conjunto os valores 1 e 14 estão muito longe da média, que é 7,25, vejam que os valores intermediários, o 3 e o 11, também ainda ficam longe do 7,25 comparado com os valores intermediários do primeiro conjunto, que é 6 e 8. Mas aí onde a gente quer chegar? A gente consegue observar que no segundo conjunto, por esses valores estarem distantes bastante da média, a gente pode dizer que esse conjunto está mais disperso, ou seja, que no segundo conjunto há uma maior dispersão de valores. E para a gente entender essa dispersão, a gente calcula a amplitude. E para calcular a amplitude, a gente pega o maior valor e diminui pelo menor valor. Então, olha só, no primeiro conjunto a amplitude vai ser 9,5 menos 5,5, que vai ser igual a 4, e no segundo conjunto a amplitude vai ser 14 menos 1, que é igual a 13. Então, observe que a amplitude do segundo conjunto é bem maior. Isso significa
que esse conjunto é mais disperso, que ele tem uma maior dispersão. E agora que a gente já aprendeu a calcular a média aritmética, a gente vai para o nosso aplicando. Nossa questão do aplicando: em uma empresa trabalham supervisores e auxiliares, entre outros funcionários. Se ela emprega 2 supervisores, pagando a cada um R$3.000 por mês, e 6 auxiliares que ganham cada um R$900 por mês, qual é o salário médio desses funcionários? Letra A, R$900, letra B, R$1.400, letra C, R$1.425 ou letra D, R$1.450. Então temos aí um problema que envolve a média aritmética. E a gente precisa calcular a média de quem? Dos salários desses funcionários. Nós temos aí um salário no valor de R$3.000 e outro salário no valor de R$900. A gente vai precisar calcular a média entre esses dois valores? Aparentemente, sim. Porém, a gente não vai somar apenas esses dois valores e dividir por 2. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade maior de funcionários. Vejam que nós temos 2 supervisores que ganham R$3.000 e 6 auxiliares que ganham R$900. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar somar os salários de cada um deles. Ou seja, vamos somar R$3.000 mais R$3.000 dos 2 supervisores e os R$900 a gente vai somar 6 vezes, que é o salário dos 6 auxiliares. Aí a gente vai chegar na nossa resposta, que é a letra C, R$1.425. Mas como que a gente chegou nessa resposta? Vamos ver o cálculo que precisa ser feito para calcular essa média. Então, a gente soma os dois valores, R$3.000 mais R$3.000, mais 6 vezes os 900 e divide pela quantidade total de funcionários, que são 2 auxiliares, são 2 supervisores mais 6 auxiliares. 2 mais 6, 8. Então, a gente vai ter aí que a média vai ser 6.000 mais 5.400 dividido por 8. Primeiro, a gente soma 6.000 com 5.400, que dá 11.400 e divide por 8. E aí, a gente obtém a média, que é igual a 1.425. Então, vejam que esse valor do resultado é um valor intermediário entre o maior salário, que é 3.000, e entre o menor salário, que é 900. Nenhum dos 8 funcionários ganha exatamente 1.425, mas é uma média que a gente tem ali de como saber quanto que ganha, em média, esses 8 funcionários dessa empresa. Agora vamos para as nossas considerações finais. A aula de hoje foi sobre média aritmética, que a gente também chama de média aritmética simples ou somente média. E para calcular a média, o que a gente precisa? A gente precisa somar todos os valores e depois a gente pega essa soma e divide pela quantidade total. Essa média, ela vai ser ali um valor intermediário entre os valores que a gente está somando, sendo que ela pode estar presente entre os valores que a gente soma ou não. Ela só é uma base para a gente ter uma ideia de um valor em relação ao total dos valores. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer que a gente tenha uma mesma média para um conjunto diferente. E como que a gente vai comparar esses dois conjuntos se as médias forem iguais? Aí a gente vai calcular a sua amplitude. E o que a gente faz para calcular a amplitude? A gente faz a diferença entre o maior e o menor valor do que a gente está calculando. E essa diferença, ela vai medir a dispersão, ou seja, ela vai medir o quanto um conjunto é disperso em relação ao outro, ou seja, o quanto que os valores desse conjunto vão estar longe da média em relação ao outro, ok? Então, essa foi a nossa aula sobre média aritmética simples. A gente vai pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube e para vocês seguirem @Contraturno Digital. Eu vejo vocês na próxima. Até mais!